Ele tem o nome de Everaldo de Carvalho, mas apenas com o primeiro nome ele se elegeu e assim, quarto vereador mais votado com 1.070 votos, o Everaldo. Casado há 11 anos, pai de 3 filhos, aguarda o nascimento do quarto filho, por sinal, é psicólogo, especialista em psicologia jurídica, graduado em gestão de recursos humanos, funcionário concursado nas prefeituras de Araraquara e Matão como psicólogo, coordenador do CAPES, deixou o CAPES para concorrer a vereador, inclusive, coordenador de recursos humanos na empresa Aruá desde 2011. Everaldo, com 1.070 votos, se tornou o quarto vereador mais votado nas eleições de domingo aqui em Matão. E é com ele que nós vamos falar agora, para aqueles que o conhecem, mas também para muitos que não conhecem Everaldo, saberem e já terem uma impressão de como ele poderá ser como vereador, qual poderá ser o seu desempenho, a partir de todo o conhecimento que tem e daquilo que ele vai dizer para vocês. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Saudades FM, viu? É um prazer imenso poder estar aqui presente com vocês, me apresentar e também conhecer um pouquinho aí daqueles que compõem o meu eleitorado, né? De onde vem esse seu eleitorado? Daércio, essa é uma questão até difícil de responder. Nós somos um grupo de amigos que sempre pensamos que precisávamos ter um protagonismo na política a fim de mudar aí a realidade que nós temos acompanhado nas últimas décadas, na verdade, né? E no nosso meio nós escolhemos uma pessoa e essa pessoa fui eu, né? Eu não me lancei candidato, né? Os amigos, essa comunidade que vive comigo, né, ao meu redor, me indicaram e me disseram, olha, você precisa nos representar. Então eu aceitei essa missão, né, e o Partido Democratas aceitou uma pessoa sem um passado político, né, sem uma história política, a concorrer às eleições e deu no que deu, né? Eu acho que os meus amigos e as pessoas que acreditam e me conhecem, né, eles realmente votaram porque tem um ideal de transformação na política e na sociedade como um todo, né? Nos municípios, as eleições, o eleitor se identifica muito mais com a pessoa do que propriamente com o partido dela, por exemplo. Sim. O que poderia ser diferente, não é? O partido, o idealismo é muito importante, mas aqui no Brasil a gente não leva muito em conta isso. Numa eleição municipal vale sempre muito mais o contato, a amizade, enfim, não é? Mais a pessoa do que propriamente o partido dele e o seu pensamento político. Sim. Porém, como muita gente não o conhece ainda, a pergunta eu vou fazer agora. Entre direita, centro e esquerda, onde é que você se posiciona ideologicamente nesse caso? Olha, Odaércio, olha, eu acredito que nós temos discussões e divisões, a gente tem na família, nós temos no trabalho, no grupo de futebol, no clube, e a política, ela existe para ter, na verdade, a diminuição dessa discussão e achar aquilo que é o bem comum de todos os lados, né? É claro que nós precisamos ter alguns posicionamentos em relação aos valores que nós representamos. Então é difícil a gente falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda, porque os valores que eu represento, Daércio, os valores da família, os valores da vida, da dignidade humana, eles estão tanto naquelas pessoas que se dizem de direita, quanto nas pessoas que se dizem de esquerda, e também no centro. Então eu acredito que eu represento valores, né, e esses valores as pessoas reconheceram em mim e viu que eu tenho essa capacidade para representar esses valores delas, transferindo poder, né, através do voto delas, que é o povo, a população, para o vereador. Então eu não me posiciono de maneira ideológica porque eu pretendo dialogar com todos aqueles que se manifestam dessa forma, né? Então, mas eu tenho alguns valores que eu não abro mão, né? Que é o valor da vida humana, a dignidade, a família, né? A grande maioria do meu eleitorado, Daércio, é composto de famílias que estão se organizando de maneira paulatinamente, né? De maneira devagar, estão se organizando para que realmente o protagonismo na política volte
para as mãos da população, né? E eu serei esse representante, representante das famílias, representante desse grupo de pessoas que realmente querem fazer parte da política. O grande problema nosso, Daércio, né, acredito, né, da grande maioria da população, eu dou um testemunho aqui para você e para todos os ouvintes. Até o ano de 2016, quando se falava de política, eu queria me ver o mais longe possível. Por quê? Porque eu tenho, com a graça de Deus, aí uma reputação ilibada, sou membro de um Ministério de Música católico, lá da Paróquia Divino Espírito Santo, há décadas, né? Tenho minha família, tenho os ministérios dentro da igreja, participo do grupo de oração, né? Sempre dei palestras para o TLC e para todos os movimentos que me chamavam, né, para falar da vida, da família, palestras motivacionais. E até 2016 eu não queria colocar esses dons a favor da política, porque tinha medo que talvez isso maculasse a minha imagem, né? Mas, né, eu fiz um processo de conversão aí, através de reflexões profundas, né, e até influenciados por alguns palestrantes, né, que disseram, né, que realmente eu cheguei à conclusão de que eu não posso mais me omitir, né? Eu estou pecando se eu não colocar os meus dons, se eu não colocar os meus talentos em favor do bem comum. E eu aprendi uma coisa, Daércio, né? Quando eu escutei a primeira vez na minha vida que política era amor, olha, eu assustei, na verdade, né? Porque alguém dizer que política é amor no momento em que nós estamos vivendo é algo muito diferente, né? E aquilo não me caiu bem. Mas eu fui atrás, né, para entender por que aquilo tinha me mexido tanto comigo. E eu descobri que realmente, se a gente gosta de exercer a caridade, né, ajudar uma pessoa, né, através de uma palavra, através de um gesto, através de uma ação, imagina, dentro da política, tendo a possibilidade de pensar políticas públicas que vão ajudar uma comunidade toda, né? Aí eu entendi a frase da grande maioria dos papas, desde Pio XI até agora, que eles dizem que a política é a forma mais plena de se exercer a caridade, porque ela não está voltada a uma pessoa, a um pequeno grupo, ela está voltada a uma comunidade toda. Então eu resolvi ser o primeiro, né? Primeiro assim, né? Talvez é uma vaidade demais dizer que sou o primeiro. Eu sei que tem muitas pessoas que têm reta intenção dentro da política, mas acabam, devido ao mecanismo, né, acabam aí se desviando em algum momento. Então eu estou disposto a encarar uma missão árdua e sofrer para que a política realmente ela volte a ser aí o diálogo entre as famílias e que elas tenham a participação. Eu preciso da participação dos familiares, das famílias e do meu eleitorado. Você, como vai se posicionar agora, de acordo com a própria orientação e desse grupo que você se referia aí, de sustentação, de lançar, enfim, o grupo que te apoiou, diante desta Câmara, que depois vai formando situação, oposição? Sim. Naturalmente é assim, não é? Sim. Na prática depois. Você já parou para pensar onde é que você vai se encaixar entre oposição e situação, Everaldo? Olha, Daércio, eu ainda não, eu estudo, né, eu converso, faço as minhas reflexões, mas ainda é muito cedo para eu tomar algumas posições, né? Mas eu tenho pensado nisso, né? E é claro, eu tenho estudado os perfis dos demais candidatos eleitos. Eu tenho feito essas reflexões junto com as pessoas que me aconselham, né? Eu chamo elas de ego auxiliar, né? Que me ajudam nas reflexões, porque eu sei que naturalmente isso vai se construindo. Eu preciso, né, através de um bom discernimento e através do diálogo, né, sempre me posicionar a favor da população. Então, tanto um lado quanto o outro, né, se for oposição ou se for a favor do governo, isso para mim, se a oposição estiver voltada para aquilo que é o anseio da população, eu serei oposição, tá? Se aqueles que estiverem do lado do governo estiverem voltados para o bem comum, para aquilo que é realmente para o bem da população, eu estarei do lado do governo. Significa então que
para o momento, pelo menos, você teria uma atuação independente. Sim. Hoje eu sigo aquilo que a minha consciência ela julga ser o melhor. É claro, eu tenho o Cido Motos, que é do mesmo partido que eu, que tem uma longa experiência dentro da política, né? E nós vamos nos aproximar e conversar bastante. Porém, eu tenho aqueles valores que são irrefutáveis, que eu não posso voltar atrás, né? E esses valores é que irão nortear todos os meus anos de mandato. Cada passo que eu darei sempre me baseando nesses princípios e valores. Então, talvez pessoas aí ficarão um pouco chateadas comigo em uma escolha ou outra, né? Mas eu sempre estarei com o meu pensamento e o meu olhar fixo para o bem comum, Daércio. Esse é o meu ideal dentro da política aqui em Matão. O Neto Marcelani ainda continua, digamos, à frente do partido aqui no município, agora com a função de diretor-presidente do Detran se afastou um pouco. Como é que está a presença dele dentro do partido de vocês? Ô Daércio, olha, o telefone, eu escutei que foi uma pergunta do Neto, mas o telefone meu aqui, ele está com uma chiadeira bem alta agora nesses últimos segundos aí, tá? Mas eu vou responder, espero que esteja claro aí para que todos que estão ouvindo. Aqui teu som está perfeito, a gente ouve perfeitamente bem, pode ficar tranquilo. Bom, é o seguinte, o Neto, ele deu todo o apoio ao partido, nos orientou, né, deu todas as orientações, na figura do presidente, o Vadinho, né, que me aceitaram dentro do partido, e eu sou muito grato, porque uma pessoa que desconhecida como eu, né, que não tem esse passado político, né, e eles me aceitaram com todo carinho, me apoiaram, tiraram todas as dúvidas, sempre foram muito acolhedor, e o Neto, sim, ele sempre esteve com a gente, né, mesmo que de forma online, nos orientando, nos apoiando, tirando dúvidas, né, com o assessor aqui que roda as cidades, da figura do Fabrício. Então eu só tenho a agradecer ao Partido Democratas, que realmente foi realmente uma família aí que me acolheu. E é claro, né, eu acho que foi uma surpresa a minha eleição, porque teve uns votos significativos. Nós esperávamos sim uma quantidade de votos, mas realmente nos surpreendeu aí 1.070 votos, né? O seu fígado é bom? O quê? O meu fígado? Olha, eu acho que é bom, viu, Daércio, né? Eu sei que eu terei muitos desafios, né? É um mundo que o sujeito tem que ter um fígado muito bom. Sim, eu sei, Daércio. Eu ainda no nosso grupo, né, de diálogo, a gente conversa bastante sobre os desafios que nós teremos que enfrentar, né? Quando eu falo nós, é porque eu represento aí algumas pessoas que estão comigo, né, que estiveram desde o começo, que foram meus apoiadores. E uma das coisas que mais eu tenho refletido, Daércio, o candidato, ele tem algo que ele precisa trabalhar muito nele. Eu tenho uma vantagem por conta da psicologia, que é trabalhar a vaidade, a própria vaidade, né? Então, diante desses desafios, o meu maior desafio é trabalhar eu mesmo, né? Porque diante das votações, diante dos diálogos, né? Da costura que nós teremos aí nos próximos meses, já começou, né, as nossas conversas. Então, eu sei que os desafios serão tremendos. Eu preciso ter um autocontrole, preciso ter aí uma sobriedade na minha mente, né? Sempre me lembrando daquilo que eu represento, das virtudes que eu quero levar. E eu tenho uma grande missão, Daércio. Tem uma missão que é a seguinte, é despertar nas pessoas de bem o desejo de se engajar na política. Porque durante muito tempo as pessoas acusam, reclamam, xingam, filmam, postam nas redes sociais, só que não propõem soluções. Então, o que eu tenho brigado não, porque eu não uso essa palavra também, tá? Nós usamos as palavras trabalho e priorizado, tá? Eu vou trabalhar e priorizar. Na nossa campanha eu não prometi nada a ninguém, né? A única coisa que eu prometi foi a minha dignidade e de representá-los de maneira coerente, né, naqueles valores que as pessoas que me elegeram também acreditam. Então,
nesse período eu quero despertar nas pessoas o desejo de fazer reflexões políticas, de dar sugestões, de propor soluções, né? O número de pessoas que nós temos, Daércio, boas, e que tem tantos dons e talentos que estão ali parados, tá, sem colocar à disposição da comunidade, é muito grande. As pessoas boas, elas estão desorganizadas, elas não se conversam, né, e não vivem essa fraternidade que eu proponho, né? Então eu tenho um trabalho árduo pela frente de fazer com que pessoas do bem, tá, se levantem na comunidade para serem protagonistas de uma transformação social. Alguns acreditam que isso é utopia. Eu chamo isso de uma virtude chamada de magnanimidade, né? Que é realmente acreditar que é possível coisas grandes serem feitas através de pequenas ações, né? E eu, pequeno como sou, né, pretendo realmente despertar nas pessoas de bem o interesse pela política para que mais pessoas, assim como eu, e não é falsa modéstia, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de caráter e de virtudes, pessoas assim como eu se despertem realmente para se envolverem na política. Everaldo, eu também sempre insisto aqui que não há outro meio através do qual a sociedade possa se organizar, se não for pela política. Ninguém inventou. Isso. Né? E eu já ouvi até a tolice de, às vezes, político dizer que não gosta. Não, eu não gosto de política. Meu Deus. E mesmo a pessoa comum dizer, eu não gosto de política, mas ele pratica a política da empresa dele. Tudo. Ele Dentro pratica de uma casa. política na casa dele. E ele mal sabe que política não é só essa dos partidos aí, tudo que são Imagina votos. Eu Entendeu? tenho lá 3 filhos, minha esposa está grávida do 4º. Aí os 3 filhos, eles querem ver um programa de televisão, mas tem uma televisão só, né? E aí, né, eles vão ter que chegar num senso comum ali entre eles de assistir um programa que agrade os 3. Isso é política, né? Democracia, nós estamos trabalhando né? com eles uma forma de achar o bem comum. E não há outro jeito de se organizar se não for assim. Não existe. Como não existe, na minha opinião, também um melhor meio que não pela democracia para executar a política numa nação, em qualquer localidade. Não tem nada melhor. Se alguém tem uma ideia melhor, então apresente, porque e não é perfeita, mas porque é conduzida por seres humanos, e o humano tem todas as suas condições de imperfeição. Porém, não há outro jeito. Nós não podemos pensar, por exemplo, numa Matão de hoje, de daqui 5, 10, 15, 20 anos, se não for pela política. Eu sei que você está com bronca, mas não é da política. Você anda bronqueado, e com razão, com uma parte dos políticos. É aí que eu quero centrar o seguinte raciocínio. Nós precisamos mexer o caldo e produzir novas lideranças. E daí desse raciocínio vem minha próxima pergunta. Porque vi que a sua candidatura e a sua vitória não aconteceu só pelo seu desejo, nem tampouco às vésperas. Houve um trabalho de preparação e uma estruturação, foi tudo muito bem organizado. Daí vem a minha pergunta, se seu grupo pensa para muito além da vereança que você conquistou e você está sendo alavancado para pleitear, quem sabe, uma prefeitura futuramente? Não, Daércio, não. Você não pensa nisso? Não. Eu não penso, e eu confesso aqui. Hoje, eu não tenho competência para assumir uma prefeitura. Eu acho que é assim, né? Nós estávamos falando da vaidade do candidato, tá? Eu acho que nós precisamos sempre trabalhar com aquilo que é a verdade, né? E por quê? Porque se a gente... Eu tenho um objetivo de achar pessoas que são melhores do que eu, tá? Hoje, eu não tenho essa pretensão, né? E não penso nisso. Durante os 4 anos, eu vou conhecer realmente a estrutura política e tudo mais, tá? Mas nós queremos, sim, fazer com que outras pessoas se lancem como vereador, tá? Esse é o nosso desejo, para ter uma maior número de pessoas. É um desperdício pensar assim, eu acho. Então, sabe, eu vou dizer por quê, Everaldo, me permite só dizer por quê. Por favor. Eu fui surpreendido. Sempre é muito bem-vindo. Essa sua entrevista está me surpreendendo, e está surpreendendo a todos que não o conhecem. Porque todo mundo até agora ouviu Everaldo, o 4º mais votado. Mas a grande maioria, ou boa parte, não te conhece. E quase sempre a gente fica esperando, sabe? Alguém que chega aqui feito um baguá e diga um monte de besteiras, até porque nós
vimos muito isso, né? Apesar das exceções, e eu as respeito também, claro, né? Mas aí vem um Everaldo aqui que conta a sua história, conta baseado em que princípios ele vive e veio para a política, jovem, e ainda diz assim, eu não estou preparado. Quem é que te disse isso? Não, eu para ser prefeito, digo, para ser prefeito. Porque sabe por quê? Gente despreparada aos montes pleiteia. Então, Aí nós temos um baita valor desse que eu já percebi em você. Por que não? Não agora, claro. Mas por que não pensar um dia nós precisamos de gente nova, poxa? Sim. Daércio, eu acredito assim, olha, a pessoa ela precisa estar cercada de pessoas virtuosas e competentes, tá? E uma prefeitura, um cargo do executivo, hoje, né, eu não sei, eu não posso falar, a gente não pode julgar o passado com os olhos do presente e também não podemos prever o futuro. Então, hoje eu não teria essa competência, tá? Eu estou estudando, eu estou conhecendo a política, eu estou avaliando, né? Eu sei que eu poderia contribuir muito como vereador, mas hoje a minha confissão é essa. Eu não tenho a competência e o conhecimento necessário para ser um prefeito, por exemplo. Tá? Mas eu quero me cercar de pessoas que tenham os mesmos anseios que eu, né? Pessoas que sejam retas, né? Que tenham reta intenção, em primeiro lugar, mas que também sejam competentes, né? Para exercer as suas funções, exercer aí o seu trabalho. Então, eu acho que de médio a longo prazo, né? E eu acho que é mais a longo prazo, a gente consegue sim identificar na comunidade essas pessoas e aos poucos ir trazendo essas pessoas para o âmbito da política, né? Para viver essa missão com a gente. Porque, Daércio, eu entrei, né? Falei ontem ainda para uma pessoa, eu entrei como missão, tá? Eu não tenho aí interesses relacionados à minha vaidade, entendeu? Eu não precisaria disso, sou concursado, trabalho na Aruá, tenho uma vida estável. Eu estou entrando pensando nas futuras gerações. Eu tenho 3 filhos, aí eu educo meus filhos, tá? 3, vai chegar ao 4º. Eu passo moralidade para eles, virtudes, ensino tudo. Porém, eles estarão inseridos numa sociedade. Daqui a pouco, os meus filhos terão namoradas, terão os amigos, terão os grupos de relacionamento. Então, se eu invisto somente neles, né? Primeiro, estarei sendo egoísta. Segundo, talvez a minha estratégia vai ser falha, porque eu preciso fazer com que esses valores alcancem o maior número de pessoas, né? Não somente os meus filhos. Então, eu sei que através da política, eu poderei, sim, alcançar o maior número de pessoas, levando esses princípios aí e construindo políticas públicas voltadas para as famílias. Porque, para mim, Daércio, se a família der certo, tá? A instituição primeiro, a célula da sociedade, né? E a base de tudo, der certo, o restante a sociedade, também. ela continua, ela vai, a política e todas as outras instituições, naturalmente, elas vão entrando em ordem. Então, a gente precisa ajustar a família, investir na criança, investir nas políticas voltadas para a convivência familiar. E aí, naturalmente, um processo de renovação da política Sim. e todas as outras instituições vão acontecendo. Isso é verdade. A gente tem que lembrar que os maus políticos existem, mas eles vieram do próprio seio da sociedade, né? Então, ali está uma representação de como está uma sociedade. Quando a gente vê, são quantos pilantras e quantos do bem. Aí você vê o que é a sociedade que elegeu, porque eles foram... Uma coisa é certa, eles não entraram pela porta da cozinha, eles entraram pelo voto de alguém, né? Mas foram pinçados, vamos dizer assim, no meio da própria sociedade, né? Mas olha, eu estou recebendo aqui mensagens, por exemplo, do Rogério, não sei se vocês aí estão recebendo. Aqui no Facebook eu ia até falar várias mensagens de apoio. Diz aqui o Rogério, bom dia, realmente me impressionou esse senhor, diz aí a pessoa. Não é senhor, tá? Não é jovem ainda. Mas gostaria de ver essa entrevista para enviar algum grupo de amigos e tal. Nós vamos subir depois, viu, Rogério, essa entrevista aí. Você pode depois acompanhar aí. E acho que com vocês aí também, né? Aqui, Daércio, tem a Maria Helena Marques Rodrigues, tem o Elton Custódio,
Tem o William Fernando Rodrigues, parabéns. Everaldo de Carvalho. Marcel Henrique dizendo parabéns também. Guilherme José Cândido Barnabei. Everaldo é certeza de defesa da população, bem comum. Tiago Andrigo, como é bom ouvir um vereador coerente. Cláudia Moraes, parabéns, sucesso na nova jornada. Kleber Constru Silva, parabéns, Everaldo, sucesso na gestão. Maria Lúcia Tela Torco, ética, é o que precisamos. E é isso, você tem. Essas são as mensagens de apoio aqui através do Facebook. E aí, por aí, Felipe? A Cíntia disse aqui pra gente, ela disse, me arrependo de não ter votado no Everaldo, mas ainda bem que Matão elegeu Everaldo como vereador, um presente para nossa cidade. Bom, gente, e eu agora também vou dizer, eu me impressionei com você, Everaldo, por não conhecê-lo e porque invariavelmente quando a gente não conhece, né, invariavelmente acaba, muitas vezes, né, a gente vai conhecer pela primeira vez e tem uma decepção. Não é regra, mas sim, mas acontece. E aí eu disse, vamos entrevistar o Everaldo ontem aqui, e já alguns ouvintes ontem mesmo disseram, você vai se surpreender com ele. Eu falei, poxa, e de fato eu me surpreendi, Everaldo. Eu, sinceramente, fui um crítico nesses 4 anos, porque acho que nós vivemos, talvez me desculpem as exceções que existem também no mundo político, mas vivemos aqui 4 anos realmente decepcionantes no mundo político. E na Câmara, uma qualidade da média baixa. Eu falei inúmeras vezes, isso não agradou, e sempre ressalvei aqui as exceções, elas existem, mas essa crítica me parecia justa ao ver o comportamento, a falta de decoro e tantas situações aí de, muitas vezes, de deboche. Não foi regra, mas as exceções eram muitas. Isso ocasionava sempre aquele comentário nosso, nós temos essa Câmara, nós temos que melhorar essa qualidade dela, dos nossos parlamentares municipais. Houve um momento que muitos se rebelaram, houve ali até, inclusive, iam fazer lá como é que chama lá, num certo momento lá, uma moção de repúdio à minha pessoa, pelo que eu disse. Nossa. Depois acho que desistiram da ideia. Poderiam ter focado Chegaram em outras a se reunir, né? para fazer uma moção de repúdio pela minha crítica. Me desculpem, vocês todos, inclusive. Mas a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós tivemos 4 anos de uma média parlamentar que me anima agora uma entrevista dessa aqui, nesse nível de entrevista que há muito eu não realizava. Vou ser franco com você, Everaldo, não é por estar na sua presença, e de outros tantos aí que são, acho que essa Câmara deu um up aí, como eles dizem, né? Deu uma ajustada, com todo o respeito pela pessoa das pessoas e por aqueles e pelas exceções também. Mas nós tivemos 4 anos muito duros na política, difícil, sabe? Sim. Na questão do respeito à própria instituição, mentiras sobre mentiras. Foram 4 anos difíceis, com exceção. Mas eu me animei agora com essa Câmara aí. Que não vai ser perfeita? Não. Mas me parece que vai estar mais centrada na verdadeira função do vereador. Debater, estudar os projetos, debater na tribuna. E não é difícil, porque a gente já teve isso um dia aqui. Sim, claro. Na Câmara. Gente boa, preparada, que estudava. Antes de ir para a tribuna, o cara estuda o projeto para debater com os demais antes de votar, argumentar por que contra a favor. Poxa, nós vimos a exaustão, palavrões proferidos aos montes. Não foi regra, desculpe, mas aquilo lá depreciava demais. E acho que agora, pelo menos, os que eu estou entrevistando, os que eu conhecia, já conhecia, os que eu não conhecia, eu estou vendo que nós estamos com a Câmara aqui composta dessa vez, dentro de uma decência parlamentar, dentro de um princípio e vontade muito bom. Acho que houve um grande ganho aí, repito, com todo respeito, eu não queria magoar ninguém, né? Mas se você perguntar, a comunidade toda vai concordar com isso, né? E parece que vem aí uma Câmara
mais bem postada dentro daquilo que é verdadeiramente uma Câmara pode ser. E peço desculpas às exceções aí também, mas eu precisava falar isso no momento em que termina aqui a entrevista com o Everaldo de Carvalho, que me surpreendeu a toda Matão. Eu espero que você, Everaldo, seja muito feliz e que encontre condições para realizar esses bons propósitos todos que você deseja aí, porque nem sempre depende só da nossa vontade, não é? Sim. Eu agradeço, viu, Décio? Agradeço a oportunidade de falar aqui na rádio, né, de as pessoas me conhecerem um pouco mais, e desejo a vocês todos aí um excelente dia. Peço a bênção de Deus para todos nós aí ouvintes, vocês que estão trabalhando, e eu que vou continuar meu trabalho aqui na Aruá por enquanto. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer falar com você, Everaldo, e conte sempre com a gente, com a nossa crítica, se for o caso, com o nosso elogio também, porque ninguém é perfeito, e a crítica bem aproveitada é um elemento poderoso para o criticado, quando ele entende o propósito da crítica, né? Então, espero que você entenda, se houver uma ocasião em que houver a crítica, quem está no serviço público sabe que está sujeito, mas entenda que a crítica será sempre no sentido de que ela seja aproveitada até para melhorar ainda mais o seu bom propósito. E o elogio também virá, porque a gente saberá reconhecer se você realmente se portar aí como está pretendendo. Um grande abraço, viu, Everaldo? Bom dia. Para essa frase sua, Daércio, eu acho que eu gostaria de terminar a entrevista, né, estou aberto a críticas, né, e dizer a verdade sempre usando da caridade, mas nunca sacrificar a verdade em nome da caridade. Sim. Então, eu estou aberto, tá, para que vocês sempre, né, através da correção fraterna, vocês todos aí, me ajudem a ser um bom vereador, tá? Estou à disposição para quando quiser ligar, quando quiser conversar, eu sempre estarei aqui. Tá? Muito obrigado. Agora já temos o seu contato e com frequência vamos incomodá-lo aí. Tá, joia. Obrigado, Everaldo. Um grande abraço, parabéns. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais.